Em novembro de 2018, Li Juan, uma líder superior, veio supervisionar nosso trabalho na igreja. Havia um membro da igreja espalhando preconceitos contra os líderes e formando uma facção para perturbar a igreja. Comungamos com ele muitas vezes, mas não adiantou. Não sabíamos se devíamos defini-lo como um anticristo. Então perguntamos a Li Juan. Ela usou verdades sobre como discernir anticristos para comungar conosco como determinar isso, apontando um caminho adiante. Em nossas conversas eu soube também que quando ela era uma líder nova, em apenas 2 semanas ela resolveu um caos na igreja, que não tinham resolvido em 2 meses. Agora, como líder superior, ela tinha supervisionado muitas igrejas e tinha resolvido muitos problemas. Antes de me dar conta, comecei a admirá-la. Depois disso, nos deparamos com problemas que não entendíamos e esperamos até que ela nos desse orientação. Um mês depois, ela finalmente voltou para a nossa igreja. Compartilhei os problemas e dificuldades que enfrentávamos e rapidamente ela consertou tudo. Após alguns encontros, passei a admirá-la e sentia que ela merecia ser líder superior. Era perspicaz e entendia a verdade. Ela resolvia com facilidade problemas que eu não conseguia resolver. Eu queria que ela viesse nos orientar com mais frequência. Surpreendentemente, Li Juan foi dispensada um pouco depois. Dispensada? Isso mesmo. Ela era arrogante e autocrática no trabalho e não aceitava a verdade, além de interromper o trabalho da igreja. Não entendi a dispensa dela, mas também achei que poderia ser algo bom para ela. Se ela mudasse, poderia voltar a fazer um trabalho importante. Assim, embora tivesse sido dispensada, ela ainda ocupava o mesmo lugar no meu coração. Alguns meses depois, a igreja designou Li Juan e a mim como responsáveis pela limpeza. Fiquei animada. Queria aproveitar essa chance de aprender mais com ela. Mais tarde, quando discutíamos as questões, ela sempre achava princípios relevantes e soluções. Ela falou de como se tornou uma líder logo após se unir à fé. Como o trabalho tinha melhorado graças ao esforço dela. Como tinha aprendido sobre si mesma após ser dispensada. E disse que a igreja estava lhe dando trabalho importante novamente. Quando ouvi isso, eu a admirei ainda mais. E sempre a procurava com minhas perguntas. Ela sempre tinha uma resposta. Com o tempo, parei de me concentrar em orar e buscar a Deus em meu dever. E passei a confiar em Li Juan em tudo, achando que tudo que ela dizia era correto. Ninguém é perfeito. Quem está sempre certo? Correto. Verdade. Mas na época, eu a admirava demais. Eu a adulava cegamente e quase a acompanhei em cometer um grande mal. O que aconteceu? Um dia, eu soube que quando Zamping era líder, contou umas coisas à família dela que julgavam sua parceira, pois tinha preconceitos contra ela. A família, então, repetiu essas coisas numa reunião de grupo. O líder da igreja definiu Zamping como anticristo por causa desse evento isolado. A família dela achou que isso não estava alinhado com os princípios, por isso escreveu denunciando o fato. Mas então, o líder da igreja definiu toda a família de Zamping como um bando de anticristos e a isolou. Dizer que são um bando de anticristos só por causa disso é bastante arbitrário. Concordo. É sim. Quando li os documentos da expulsão, vi que ela só estava vivendo num caráter corrupto e, por isso, disse aquelas coisas. Ela não queria status, nem seu próprio reino, não era o anticristo. A família dela escreveu a denúncia só para apontar um problema, mas não formou uma facção nem interrompeu o trabalho. Não deviam chamá-los de anticristos. É mesmo. Sim. Eu tinha interagido com Zamping alguns anos antes. Ela tinha humanidade aceitável e não era má. Perguntei-me se o líder tinha cometido um erro ao chamá-la de anticristo e expulsá-la. Isso não é pouca coisa. Certo. Eu quis a ajuda de Li Juan para refletir sobre isso. Mas, surpreendentemente, ela disse resolutamente. Zamping criticou a parceira dela, um ato maligno. A família dela se manifestou em defesa dela. Portanto, é um bando de anticristos. Podemos investigar se fizeram outras coisas malignas. Não achei correto ela ser tão conclusiva.
Mas então pensei que, se Li Juan estava tão certa, ela realmente devia entender as coisas. Afinal, ela foi uma líder superior, tinha muita experiência e ótimo discernimento. Ela devia conhecer a verdade mais do que eu. Então mudei de opinião dizendo, eu não tenho tido contato com Zamping há alguns anos. Não sei se ela cometeu outros males. Vamos investigar e então decidir. Não demorou e recebi outras informações sobre Zamping. Ela não tinha cometido outros males. E após julgar sua parceira, ela refletiu e aprendeu sobre si. A família dela não estava espalhando críticas, nem levando outros a defenderem Zamping. Com base no comportamento deles, não eram anticristos e não deviam ter sido expulsos. Sim. O que Li Juan achou disso? Ela foi desdenhosa, achando que definir Zamping como anticristo não era errado. Também disse, se permitirmos anticristos na igreja e eles continuarem cometendo mal, somos cúmplices no mal deles. Outra irmã também não concordou com Li Juan. Ela também disse que eles não eram um bando de anticristos, que só tinham revelado alguma corrupção e deveríamos chamá-los de volta. Com certeza. Li Juan continuou confiante. Mesmo que ela não seja um anticristo, é uma malfeitora. Caluniou a própria parceira para a família, que compartilhou isso numa reunião e escreveu uma carta de denúncia. Não perturbaram a igreja? Não podem voltar. E temos que saber mais sobre a maldade deles. Isso não é arbitrário? É, sim. A família de Zamping só mencionou aquilo numa reunião de grupo. Como isso é espalhar críticas? Certo. Além disso, relatar um problema que é descoberto é o certo a se fazer. Sim. Como isso é perturbar a igreja? Li Juan estava falando e agindo sem princípios. Sim. Estava assim. Mas hesitei um pouco quando Li Juan disse aquilo. Já que ela estava tão certa de expulsar Zamping, será que a minha perspectiva era limitada? Zamping era mesmo má? Li Juan foi líder por tanto tempo, portanto ela devia ter uma visão mais ampla. Achei que eu carecia de discernimento e que poderíamos continuar investigando o que Zamping tinha feito. Assim, embora não me sentisse muito à vontade, respirei fundo e pedi que alguns irmãos investigassem mais a fundo. Depois disso, senti um incômodo terrível e uma escuridão espiritual. Não consigo nem descrever. Então orei a Deus, pedindo orientação para me conhecer e agir de acordo com a vontade dele. Amém. Depois de orar, li isto nas palavras de Deus. Cada igreja e cada indivíduo é observado por Deus. Não importa quantas pessoas estejam cumprindo um dever ou seguindo a Deus. Quando se afastam das palavras de Deus, quando perdem a obra do Espírito Santo, elas deixam de experimentar a obra de Deus. E assim elas, e o dever que desempenham, não têm conexão alguma com a obra de Deus. Nesse caso, essa igreja virou um grupo religioso. Vocês não diriam que essas pessoas estão em grande perigo? Nunca buscam a verdade, quando têm problemas, e não agem com os princípios da verdade. Mas estão sujeitas aos arranjos de humanos. Muitas delas, enquanto cumprem seu dever, nunca oram nem buscam os princípios da verdade. Só perguntam aos outros e fazem o que dizem, agindo como os outros dizem para agir. Não importa o que as pessoas as mandem fazer, é isso que fazem. Acham que orar a Deus e buscar a verdade é vago e difícil. Por isso buscam uma solução simples e fácil. Acham que confiar nos outros e fazer o que os outros dizem é fácil e prático. E por isso, simplesmente, perguntam aos outros e fazem o que eles dizem. E mesmo após crerem por muitos anos, quando confrontadas com um problema, elas não vêm para diante de Deus, orando e buscando a sua vontade e a verdade, para alcançar o entendimento da verdade e agir de acordo com a vontade de Deus. Elas nunca tiveram uma experiência assim. Tais pessoas realmente praticam fé em Deus? Amém. 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 As palavras mostram que quando a pessoa não tem Deus no coração, ela não busca os princípios da verdade, só ouve outras pessoas e segue os planos delas. Isso não é praticar fé em Deus, e Deus não reconhece isso. Não seria esse exatamente o meu estado?
Quanto à família de Zamping, Li Juan disse que eles eram um bando de anticristos. Achei que isso não se alinhava com os fatos, mas eu a considerava tanto que não busquei a verdade. Eu fazia tudo o que ela mandava. Com os resultados da nossa investigação, percebi que a definição não estava correta. Mas quando vi a persistência de Li Juan, descartei minha opinião pessoal. Embora me sentisse incomodada, não busquei os princípios da verdade. Simplesmente me forçava a fazer o que ela dizia. Deus não tinha um lugar no meu coração. Como isso era ter fé? Eu me sentia cada vez pior. Sempre tinha me visto como uma crente verdadeira. Nunca imaginei que adoraria e seguiria uma pessoa. Me senti desconfortável, dei desgosto a Deus e seria expulsa se não me arrependesse. Isso me assustou, por isso eu orei, pedindo que Deus me guiasse para que eu revertesse meu estado, buscasse a verdade e tratasse a família Ping corretamente. Depois, procurei princípios da verdade relacionados à questão de Zamping e aprendi a diferença de um anticristo para uma pessoa corrupta normal. Os anticristos veem o poder como vida e querem controlar os escolhidos. Eles punem as pessoas para ganhar poder. Cometem maldades e interrompem o trabalho da igreja. Sim. Em essência, anticristos são pessoas malignas, que carecem de humanidade. Correto. Não sentem remorso, nem arrependimento, não importa o que fizeram. As pessoas corruptas comuns dizem e fazem coisas em prol de status e fama. Mas elas têm razão e consciência, aceitam a verdade e refletem sobre si. Depois de seguirem a senda errada, mostram arrependimento por meio do tratamento dos irmãos e a disciplina e o castigo de Deus. É como dizem as palavras de Deus. Não importa quem seja, nem quanto mal tenha cometido, nem a grandeza dos erros que fez. Se ele é um anticristo ou alguém com esse caráter, é determinado por sua aceitação da verdade. Se é capaz de aceitar poda e tratamento e se sente remorso verdadeiro. Se ele consegue aceitar a verdade, a poda e o tratamento, se ele sente remorso verdadeiro e de bom grado dá uma vida de serviço a Deus, então ele tem a intenção de se arrepender. E tal pessoa não deve ser classificada como anticristo. Amém. Amém. Agora eu sabia em meu coração que Zamping não era um anticristo e nem a família era um bando de anticristos. Eu não podia continuar vacilando e ouvindo uma pessoa cegamente. Certo. Isso é ótimo. Quando conhecemos a verdade, temos discernimento e avaliamos os outros corretamente. Verdade. Buscar a verdade é essencial. É mesmo. Sim. Continuei buscando. Quando Li Juan e eu tínhamos visões diferentes, por que eu não buscava os princípios, mas a seguia cegamente? Qual era a raiz do problema? Sim. Lembrei-me das palavras de Deus. O que você admira não é a humildade de Cristo, mas aqueles falsos pastores de posição proeminente. Você não ama a amorosidade ou a sabedoria de Cristo, mas aqueles libertinos que se chafurdam na imundície do mundo. Você ri da dor de Cristo, que não tem lugar para deitar a cabeça. Mas admira aqueles cadáveres que caçam oferendas e vivem em devassidão. Você não está disposto a sofrer ao lado de Cristo, mas se lança contente nos braços daqueles anticristos imprudentes. Apesar de eles apenas lhe fornecerem carne, palavras e controle, agora mesmo seu coração ainda se volta para eles, para a reputação deles, para o status deles e para a influência deles. E, no entanto, segue achando difícil acolher a obra de Cristo e não está disposto a aceitá-la. Assim eu digo que você não tem a fé para reconhecer Cristo. Amém. Amém. Sim. Amém. Com as palavras de Deus, vi que eu adorava e seguia uma pessoa. Porque, em minha fé, Cristo não era supremo. Eu adorava status e poder. Já que Li Juan foi líder superior e apresentou boas soluções para os trabalhos, eu achava que ela conhecia a verdade. Então a admirava. Por isso não tinha opiniões próprias na nossa cooperação. Eu fazia o que ela dizia, tomando suas palavras como a verdade.
Até em uma questão tão importante quanto a expulsão de Zamping e sua família, eu a segui cegamente. O que atrasou a readmissão daquela família na igreja e a entrada deles na vida. Verdade. Deus valoriza a vida de cada pessoa. Os oprimidos por falsos líderes não podem ter vida de igreja por um bom tempo. Vivem em escuridão, são impotentes e sofrem. Mas eu não considerava a vontade de Deus. Eu não assumia a responsabilidade. Na questão de Zamping, eu sempre dava ouvidos a uma pessoa. Eu era muito confusa. Sem essa escuridão espiritual, eu não teria despertado, mas teria continuado agindo errado. Arrependido, orei a Deus. Deus, não quero continuar adulando e seguindo uma pessoa. Quero te honrar e agir segundo a verdade. Mais tarde, eu compartilhei minha opinião com Li Juan. E secamente ela disse: discutiremos isso mais tarde. Então mudou de assunto. Ela não estava aceitando a verdade. Sim. Pude ver que ela se agarrava à sua opinião e não se importava com a vida dos outros. Fiquei enfurecida. Decidi que nada me impediria. Eu devia falar da situação com a família de Zamping e com nossa líder. Com certeza. Alguns dias depois, a líder veio executar um trabalho e revelou que Li Juan tinha sido autocrática no trabalho de expurgação, que tinha sido arbitrária e ido contra os princípios, interrompendo o trabalho da igreja, e assim a dispensou. Eu soube que no caso de Zamping, Li Juan estava ciente de que estava errada, mas não quis admitir. Arranjou pessoalmente que reunisse informações sobre Zamping para criticá-la, determinada a expulsar Zamping e sua família como anticristos. Isso é tão maligno. É mesmo. Sim, fiquei furiosa. Para proteger seu status, ela não se importou com a vida dos irmãos. Aquilo foi maligno. Sim. Em meu tempo, com Li Juan, ela sempre falava sobre todo o trabalho árduo dela. Por isso eu a via como alguém que buscava a verdade. Eu não dissequei a essência de suas ações com base na verdade. Compartilhar experiência de verdade significa falar sobre o que você descobriu por meio do julgamento de Deus. Sim. Que verdades aprendeu e como praticou a verdade para satisfazer a ele. Mas Li Juan não conseguia falar sobre entendimento real. Os tempos difíceis dos quais ela falava só serviam para exaltar a si mesma, para ganhar admiração. Ela estava na senda de um anticristo. Sim. Com certeza. Então, ganhei algum discernimento sobre Li Juan e me odiei ainda mais. Mesmo sendo crente há anos, não via as coisas através das palavras de Deus. Só via os dons e o calibre dos outros e adorava status e poder. Quase cometi um mal com Li Juan, excluindo pessoas injustamente. Fui tão cega e muito tola. Quando pensei isso, fiquei com medo. Sim. Na fé, se não focarmos a busca da verdade, mas adorarmos e seguirmos pessoas, poderemos nos opor a Deus a qualquer momento. Verdade. Sim. Mais tarde, li outra passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: quando alguém é escolhido para ser um líder pelos irmãos e irmãs, ou é promovido pela casa de Deus para fazer determinado trabalho ou cumprir certo dever, isso não significa que ele tem um status ou identidade especial, nem que as verdades que ele entende são mais profundas e mais numerosas do que as de outras pessoas. Muito menos significa que essa pessoa é capaz de se submeter a Deus e que não o trairá. Tampouco significa que ela conhece Deus e que é alguém que teme a Deus. Na verdade, ele não alcançou nada disso. A promoção e a cultivação são meramente promoção e cultivação no sentido mais direto e não equivalem a ele ter sido destinado e validado por Deus. Sua promoção, sua cultivação, significa simplesmente que ele foi promovido e aguarda a cultivação. E o desfecho último dessa cultivação depende de se essa pessoa busca a verdade e de se ela é capaz de escolher a senda de buscar a verdade. Assim, quando alguém na igreja é promovido e cultivado para ser um líder,
ele é meramente promovido e cultivado no sentido mais direto. Não significa que já é um líder qualificado ou competente, que já é capaz de realizar o trabalho de um líder e que já pode fazer trabalho verdadeiro. Este não é o caso. A maioria das pessoas não vê claramente essas coisas, e elas admiram aqueles que são promovidos, confiando em suas imaginações. Mas isso é um erro. Não importa por quantos anos tenham crido, aqueles que são promovidos realmente possuem a realidade da verdade? Não necessariamente. Eles são capazes de fazer com que os arranjos de trabalho da casa de Deus tenham êxito? Não necessariamente. Eles têm um senso de responsabilidade? Eles possuem dedicação? São capazes de se submeter a Deus? Quando se deparam com um problema, eles são capazes de buscar a verdade? Tudo isso é incógnito. Essas pessoas têm um coração que teme a Deus? E quão grande exatamente é seu temor de Deus? Elas são propensas a seguir a própria vontade quando fazem as coisas? São capazes de buscar a Deus? Durante o tempo em que realizam o trabalho de líder, elas vêm para diante de Deus regular e frequentemente para buscar a vontade de Deus? São capazes de guiar as pessoas na entrada na realidade da verdade? Certamente são incapazes de fazer tais coisas de imediato. Não receberam treinamento e não têm experiência suficiente. Então são incapazes dessas coisas. É por isso que promover e cultivar alguém não significa que ele já entende a verdade, nem significa dizer que ele já é capaz de cumprir seu dever satisfatoriamente. Por que eu digo isso? Para dizer a todos que devem abordar corretamente a promoção e a cultivação de vários tipos de talentos na casa de Deus e que não devem ser duros nas exigências que fazem a essas pessoas. Naturalmente, as pessoas também não devem ser irreais em suas opiniões sobre elas. É tolo estimar ou reverenciá-las excessivamente. E não é humano ou realista ser excessivamente duro nas exigências que se fazem a elas. Qual então é a maneira mais racional de agir em relação a elas? Vê-las como pessoas comuns e, quando surgir um problema que precise ser investigado, comungar e aprender com os pontos fortes de cada um e complementar uns aos outros. Amém. Amém. As palavras de Deus são muito claras. Ser escolhida como líder não significa que a pessoa conhece a verdade e consegue cumprir seu dever corretamente. Ela também é corrupta. Ela pode seguir seus caprichos, experiências e violar os princípios. Devemos discernir as pessoas com os princípios da verdade, não seguir uma pessoa cegamente. Sim. Além disso, embora a comunhão dos líderes sobre a verdade seja esclarecedora, o esclarecimento é do Espírito Santo e deve ser recebido de Deus. Não devemos adorar nem seguir uma pessoa. Se houver erros ou descuidos no trabalho de um líder, ou se ele violar os princípios da verdade, isso deve ser tratado. A ajuda pode ser oferecida com amor, para que ele possa mudar e agir de acordo com os princípios. Correto. Mas como eu adorava status e poder, eu achava que Li Juan devia conhecer a verdade melhor do que eu, por ter sido o líder superior. Meu pensamento era tão errado. Ela tinha sido líder por anos e tinha alguma experiência. Conseguia falar algumas doutrinas e resolver alguns problemas. Mas isso não significava que ela entendia a verdade. Não Não. mesmo. Alguém que realmente entende a verdade reverencia a Deus, segue os princípios e não age arbitrariamente. Sim. Vendo Li Juan sob essa ótica, sua comunhão e entendimento soavam perfeitos. E ela dizia que na falta de entendimento deveríamos buscar a verdade sem apego às nossas opiniões. Mas diante de problemas, ela sempre seguia seu próprio caminho. Ela não aceitava as sugestões dos outros e não buscava. Ela só falava sobre doutrina sem qualquer realidade. Sim. É. Ela não refletia sobre sua natureza satânica arrogante, nem a entendia.
e estava disposta a expulsar pessoas para manter seu status. Era evidente que ela era uma falsa líder e um anticristo. Correto. Sim, sem dúvida. Zamping e sua família foram readmitidas à igreja. Isso Graças é a ótimo. Deus. Sim. Pensando em como não puderam estar na igreja por mais de 2 meses, e em toda a dor espiritual que sofreram, senti-me tão mal que não consigo descrever. Odiei-me por não buscar a verdade, mas, em vez disso, ouvir uma pessoa. Se eu tivesse buscado a verdade e os trazido de volta para a igreja imediatamente, a entrada deles na vida não sofreria atrasos. Naquele momento percebi que adorar alguém cegamente pode levá-lo a cometer o mal e resistir a Deus. Também odiei como fui confusa e cega por seguir alguém cometendo um grande mal. Mais tarde li isto nas palavras de Deus. A maneira mais simples de descrever a crença em Deus é confiar que existe um Deus. E sobre esse fundamento, segui-lo, obedecer-lhe. Aceitar seu domínio, orquestrações e arranjos. Atentando e vivendo de acordo com suas palavras, fazendo tudo de acordo com elas. Sendo um verdadeiro ser criado e temendo-o e evitando o mal. Isso é crença verdadeira em Deus. É o que significa seguir a Deus. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que na fé, temer a Deus, reverenciá-lo e buscar os princípios da verdade é o mínimo que devemos manter. Sim. Não importa quem seja, se a fala dele estiver alinhada com a verdade, podemos seguir, mas rejeitar o que vem de noções e imaginações humanas. Devemos seguir as palavras de Deus. Isso é fé verdadeira e seguir a Deus. Amém. Graças a Deus. Senti clareza em relação à minha senda futura de seguir a Deus. Ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Discutindo o treinamento de pessoas com a irmã Wang, a líder da igreja, ela mencionou que a irmã Gao podia se conhecer ao enfrentar as coisas e que a comunhão dela da verdade era prática. Então ela podia ser cultivada como supervisora. Mas em minhas interações com a irmã Gao, descobri que ela carecia de calibre e entendimento da verdade. Era muito passiva em seu dever e não obtinha bons resultados por meses. Não era uma boa candidata. Mas já que a irmã Wang a tinha sugerido, me perguntei se eu estava vendo as coisas corretamente. A irmã Wang foi líder de igreja por anos. O discernimento dela devia ser melhor. Achei que devia seguir o que ela dizia. Mas me senti culpada quando pensei assim. Percebi que eu estava me concentrando no status da irmã Wang e nos anos que ela tinha servido como líder. Eu não estava adulando status e poder, seguindo uma pessoa de novo? Sim. Lembrei-me de Zamping e da família dela. As consequências de adorar poder e não defender os princípios me deixaram bem angustiada. Enfrentar esse tipo de coisa outra vez era um teste de Deus. Se não conseguisse defender os princípios e ajudasse a promover uma pessoa inadequada, isso impediria a entrada na vida dos irmãos. É mesmo. Sim. A irmã Wang era líder, mas isso não significava que ela conhecia a verdade ou entendia bem as pessoas. As sugestões dela eram algo para levar em conta. Minha consideração sobre a irmã Gao ser cultivada seria baseada nos princípios. Mais tarde, colhi algumas avaliações sobre a irmã Gao, que confirmaram sua falta de calibre e trabalho prático. Não era boa candidata. Compartilhei minha opinião com a irmã Wang, e ela concordou. Senti no meu coração que o único jeito de ficar em paz é não seguir ninguém cegamente, mas praticar a verdade. Verdade. Já se passaram anos desde o caso com Zamping e sua família. Mas ele ficou gravado no meu coração. Essa lição inesquecível me fez ver as consequências de seguir uma pessoa na fé. Também experimentei que buscar a verdade e fazer as coisas de acordo com a verdade é o único jeito de seguir a Deus e ganhar a aprovação dele. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Ver as pessoas e coisas com base nas palavras de Deus.